Leitores, internautas do Correio do Lago, nós vamos conversar novamente, né, com a doutora Ionara, e agora sobre um assunto que desperta muito interesse, muita curiosidade nas pessoas, que é o transtorno de personalidade narcisista. O que é esse negócio aí de narcisismo? Né, doutora Ionara? Tudo certo? Tudo Tudo bem? certo. Então, o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno onde as pessoas elas sentem uma sensação de que elas são muito importantes, muito grandiosas, né? E que realmente as pessoas elas vão se sentir muito bem com a presença delas, né? Então, elas acabam colocando essa forma de se achar mais do que as outras, ou da importância, essa grandiosidade em relação a si mesmo, é uma forma distorcida. Ela sempre vai achar e então, assim, que olha, a outra pessoa ela está comigo, vamos dizer assim, que coisa importante para ela estar comigo, porque eu sou uma pessoa muito importante, eu sou a pessoa mais bonita, eu sou o melhor profissionalmente, o meu carro é o melhor, a minha casa é o melhor, tudo em mim é melhor do que o outro. Então, essa grandiosidade no narcisismo é uma das coisas assim principais, né? Dentro das características. E além dessa grandiosidade, existe também a questão da inveja, tá? Então, são pessoas bastante invejosas. Como, né? Eu acabo tendo inveja se o outro está melhor do que eu, porque eu sou o melhor. Se alguém estiver, né? Então eu acho que o outro está me perseguindo, eu acho que o outro tem algo contra mim, as coisas do outro não é tão boa igual a minha, e aí eu vou ter inveja, principalmente do potencial da outra pessoa, né? Ou mesmo do que a outra pessoa tem. Então a inveja também é uma das características. Outra coisa importante dentro do transtorno de personalidade narcisista é de que a pessoa ela não sente muito empatia. Né? Então, ela não vai sentir, não se coloca muito no lugar do outro. Como eu tenho um ego muito inflado, né? É tudo eu é melhor. Ela não consegue se colocar muito no lugar do outro. E aí, porque eu sou o mais importante, né? Então, falar sobre os sentimentos do outro, falar sobre as necessidades do outro, para ele é uma conversa assim muito sem sentido, porque se eu sou a coisa mais importante, não tenho porquê, né, se preocupar com as outras pessoas. Então, acaba não tendo muito empatia com o sofrimento do outro. E acabam sendo pessoas manipuladoras. Mas existe uma diferença na manipulação em relação à sociopatia, que nós já falamos, da psicopatia. Porque essa manipulação não é de ruindade, né? Não é assim para prejudicar o outro, mas é uma manipulação para eu conquistar as coisas, né? Então, eu vou para que todo mundo me admire, todo mundo goste de mim, todo mundo veja o quanto eu sou importante, e aí eu vou manipular para que as pessoas enxergam o meu real valor. Né? Então, ela vai manipulando muito. E como tem essa questão, né, de se achar sempre mais do que o outro, acaba tendo também por trás de tudo isso uma vulnerabilidade. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande com críticas. Né? Quando tem críticas, vão deprimir, vão ficar ansiosas, vão ficar com muita raiva do outro, exatamente porque não consegue lidar com as críticas. E quando existe algo onde ele se sente inferior, né? Que o outro é superior, aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar denegrir a outra pessoa, fazer com que a outra pessoa ela se sinta desvalorizada, humilhada, né? Vamos colocar assim, eles gostam muito de lidar com pessoas no nível deles, né? Então, assim, pessoas subordinadas, eles vão humilhar, né? Vão fazer com que se sintam as últimas pessoas, vão fazer com que os relacionamentos eles sejam difíceis, né? Sejam muito, vamos dizer assim,
com muitas dificuldades, porque ele sempre vai tentar rebaixar a outra pessoa, para que a outra pessoa ela se sinta a pior das pessoas, ou de que nunca vai encontrar uma outra pessoa tão boa, tão maravilhosa, né? Como aquela pessoa. E aí, num relacionamento ou mesmo no ambiente de trabalho, isso é bem complicado e vai trazer muitas consequências, né? Doutora, vai complicar a vida de quem está em volta e do próprio narcisista também, né? Porque não é muito fácil de se ter sucesso com um comportamento assim, né? Seja em uma relação romântica, né? Ou nos negócios também, acredito eu, né? Sim, porque vamos colocar no trabalho. Ninguém gosta de uma pessoa totalmente metida, né? Vamos dizer assim. E quando você não gosta da pessoa, você não colabora. Isso, e porque daí a pessoa, tudo nela é melhor. Então, o meu trabalho é melhor, né? O que eu falei é melhor do que o que você falou. Então, assim, vai sempre tentando rebaixar. E aí, vamos colocar dentro de um ambiente de trabalho. Todo mundo vai querer prejudicar aquela pessoa, porque acha que é metida, vai deixar isolado, né? E aí acaba ficando com muita raiva e acaba ficando muito agressivo. A pessoa, ela se torna mais agressiva. Porque, assim, outra característica que eu lembrei agora, até de comentar, é de que a pessoa, ela tem uma dificuldade em voltar para o estado normal emocional. Então, quando ela sente raiva, ela tem dificuldade em voltar, ela fica remoendo aquilo, ela fica com muito ódio, ou se ela fica triste, ela fica com isso por muito tempo. Então, ela tem uma dificuldade em voltar ao estado normal, né, emocional, para regular as emoções. E aí, isso é uma dificuldade, porque são pessoas, vamos dizer assim, de muita difícil de conviver, né? De lidar, né? De lidar, que nem num relacionamento. Ela vai ser, inicialmente, aquela pessoa maravilhosa, tá? Que a outra pessoa vai pensar assim, meu Deus, eu acho que eu nunca tive uma pessoa assim. Uma pessoa carinhosa, uma pessoa que está disposta, que é, né, assim, é atenciosa, é perfeito. É top. Tá? Mesmo em relação ao trabalho, também é o melhor profissional do mundo. E aí depois, né, começa a tentar rebaixar, fazer com que você cada vez se sinta inferior, né? Começa você a se sentir culpado o tempo todo. Quando a gente começa numa relação e a gente começa a pensar de que você é culpado o tempo todo, eu sou culpado, sou culpado, sou culpado, o que eu tô fazendo, né? Eu sempre só faço coisas erradas. Aí a gente começa a pensar que talvez a gente está se relacionando com uma pessoa que tem um narcisismo aí, e aí tem uma dificuldade muito grande. Como tem mães narcisistas, pais narcisistas, que aí sempre vão estar competindo com os filhos, e sempre tudo neles é melhor, os filhos nunca vão ser bons o suficiente, e isso tudo vai trazendo um prejuízo nas relações afetivas muito grande, tanto numa relação de filhos, com os pais ali, como num relacionamento afetivo de homem e mulher, né, num relacionamento afetivo, como também dentro de um ambiente de trabalho. Então, vai ter muitos prejuízos em todas as áreas da vida da pessoa, porque são pessoas que vão acabar se cansando com muita facilidade. Porque como assim? Vamos pensar um narcisista numa relação, né? Então, no início, é tudo maravilhoso, a pessoa é maravilhosa, tudo, porque ela precisa ter a admiração da outra pessoa. Até conquistar. Até conquistar, né? Aí, quando fica na rotina, cada um tem o seu trabalho, cada um tem as suas coisas. Então, fica na rotina, ele não consegue mais se sentir admirado. E o que ele vai fazer? Então, ele vai buscar outros relacionamentos para se sentir admirado, já que ele não está se sentindo ali. E aí, para quê? Para que ele tenha outros relacionamentos, para que se não der certo aqui, eu tenho uma fuga. Porque eles são pessoas vulneráveis emocionalmente. E aí, como ele tem muita dificuldade em crítica, qualquer coisa que a pessoa fale, ele vai inverter a situação, fazer com que a pessoa se sinta mal com isso, mas ele tem sempre outras possibilidades em tudo que ele vai fazer. Porque ele manipula bastante, e uma dessas é não se envolver afetivamente de verdade ali, por medo de sofrer. Tá certo. E doutora, uma pessoa com essa personalidade narcisista, ela pode se tornar perigosa também, violenta?
Ou não costuma ir para esse lado? Como é que funciona? Então, é diferente da psicopatia, que a pessoa ela vai muito para essas questões ilícitas, né? De fazer coisas erradas, tudo. Isso, o psicopata. O psicopata. O narcisista, ele até pode, mas não é algum padrão deles. Porque eles não fazem pensando em prejudicar realmente a outra pessoa. É tudo para ter proveito, né? Então, assim, para que tenha admiração, para que se sinta valorizado, para que as pessoas olhem para ele. Esse é o objetivo principal, tá? Então, eles vão manipular. Dificilmente vão fazer coisas erradas. Pode ser que faça, porque às vezes tem mais coisas, né? Aí, não né? só um transtorno de personalidade narcisista, tem outras coisas, né? Pode ir, inclusive, para as drogas, às vezes, porque como deprime, né? Então, assim, porque daí começa a ter perdas, tudo. Aí Procura como uma válvula. e aí vai para o álcool, para a cocaína, principalmente. Por que a cocaína, tá? Porque a cocaína, a pessoa se acha, né? Vamos dizer assim, fica totalmente ali, Dá né? asas. Isso, dá asas. E aí a cocaína é uma das áreas que, assim, que mais acontece dentro do narcisismo ali para uma dependência. E aí as pessoas, elas sofrem bastante, né? E doutora, muito importante essa parte, né? Cura, não cura, terapia, remédio, o que a pessoa que tem um problema assim, que tem de repente um parente lá, o marido, a mulher, o namorado, enfim, um ente que de repente sofra com isso, né? O que ela pode fazer para melhorar? Eu acho que antes de a gente falar sobre a questão do tratamento, eu acho que eu preciso falar sobre as causas, tá? O que Tranquilo, é importante, né? claro. O que leva a pessoa a ter uma personalidade, um transtorno de personalidade narcisista? Então, hoje já se sabe que tem fatores genéticos, tem fatores ambientais também. O que são esses fatores ambientais? Às vezes, o modelo dos pais, né? Então, pai que era dessa forma, né? Ou que tiveram, que acabam criando os filhos, onde eles não dão um feedback verdadeiro para a criança. Como assim? Elogiando demais, mesmo quando não precisa ter elogios, quando faz algo de errado, ou que a criança não é boa naquilo, né, que está fazendo, e coloca, isso daí ficou perfeito, ficou maravilhoso, você é o melhor, né? E Coisa exagerada, né? exagerado, isso é uma das causas, tá? Ou autocrítica elevada, então, pais que criticam muito, então exageram, né? Então, em alguns momentos elogiam coisas que estão fora, né, do contexto, e outros momentos criticam muito esses filhos, também pode. E também já se sabe que agora, né, não faz tanto tempo que descobriu, que tem uma área do cérebro que tem menos o componente cinza ali do cérebro, tá? Ele tem um pouco menos nessa área. E é uma área onde tem a ver com a empatia, né? Com você se colocar no lugar do outro. E nessa área ela tem um pouco reduzida. E aí, então, a gente já se sabe que nesse transtorno acaba tendo essa área também. Então, pode ser múltiplo, né? Pode ser traumas também, violência doméstica, né? Ou abusos na infância, isso também pode ocasionar, porque acaba criando uma forma de defesa, né? Em relação àquilo, e falar que a vida é tudo perfeita, tudo maravilhoso, eu sou o melhor. E não é dessa forma. Então, todos esses fatores são as causas que podem acontecer. E aí, os tratamentos. Os tratamentos, eles vão entrar nisso, tá? Como é uma dificuldade na empatia, que é uma área do cérebro onde que vai ter essa dificuldade, o tratamento psicológico, que é tratamento psicológico, né? Então, assim, o tratamento psicológico, ele vai focar para que o paciente, ele tenha mais essa questão da empatia, que consiga se colocar no lugar do outro, trabalhar as emoções, né? Trabalhar essa aceitação das críticas, né? Do seu verdadeiro valor. Então, na terapia, a gente trabalha tudo isso. Mas uma das coisas importantes é que
dificilmente alguém que tem transtorno de personalidade narcisista vai buscar ajuda, tá? Ele não precisa? Então, porque ele é, né? Ele é o melhor em tudo, ele não precisa realmente. Então, a pessoa ela só vai quando realmente talvez tenha prejuízos assim, né, muito grandes, às vezes está se separando, aí para reconquistar a esposa, né, vai para terapia. Tô indo agora. Tô indo. Então, assim, ou às vezes para conseguir de volta o emprego, né, ou quando ela realmente perdeu tudo, porque aí sim ela tem possibilidade de querer essas mudanças. Ou quando tem outros transtornos junto, como uma dependência química, né, um quadro de depressão, às vezes vai por causa dessas outras questões, e aí na terapia nós vamos descobrir que ele, né, tem esse transtorno narcisista. Foi resolver A e descobriu o X. Isso, a gente vai aí vendo tudo isso, porque a gente tem como melhorar, né, e fazer com que a vida da pessoa e as relações que ela tem não ter tantos prejuízos como tem, e o sofrimento, porque a pessoa sofre, né? Sofre bastante com tudo isso, porque vai perdendo, né? E as pessoas vão se isolando, e aí não suporta que alguém fale não. Então, assim, que fale, olha, você está fazendo algo errado, isso não é tão bom, né? Ou você não suporta, porque é a melhor pessoa do mundo. E aí realmente sofre, e sofre bastante. Ela e quem tiver em volta, né, doutor? Quem tiver em volta. E como eu falei também do tratamento, que nem é psicológico, mas às vezes quando tem outros transtornos junto, como comorbidade, que a gente diz, comorbidade, pode aí entrar com medicação para trabalhar a dependência química, a compulsão, ou a depressão, ou outros transtornos que tem junto. Mas o transtorno narcisista em si, né? Só se tiver algum sintoma assim, específico que alguma medicação ela possa ajudar a pessoa. Mas para o transtorno em si, não tem medicação, é tratamento psicológico mesmo. Você vê, né, gente? O quanto é interessante, de repente, essa avaliação psicológica, ou participar aí numa terapia em algum momento da vida, né? Porque às vezes a pessoa pensa, né, doutora, que tá tudo bem, que é assim mesmo, que não precisa mudar, que não... E tem alguma coisa que pode melhorar. E nada melhor, né? Eu acredito que só dessa forma, né? Indo numa sessão como essa, por exemplo, né? Consultando lá um psicólogo, uma psicóloga, um profissional, para descobrir que, de repente, existe motivo A, ou B, ou C, para que as coisas sejam dessa forma e que você pode, enfim, melhorar a tua vida, ter um rendimento maior, ter uma relação mais interessante aí com os seus entes, né? Mas, enfim, se fosse até dar uma opinião minha, né, doutora? Eu diria, ó, todo mundo em algum momento deve sim participar de uma sessão como essa. Pode chamar de sessão, doutora? Isso, pode ser mais. Né? Uma consulta, enfim, com um profissional. Doutora Ionara, muito obrigado por mais essa participação. Obrigado a vocês. E até a próxima, para o próximo assunto, né, que nós vamos discutir aqui no Correio do Lago. Isso. Até semana que vem, então, e obrigado por essa oportunidade de estar aqui, ajudando tantas pessoas, né, com essas informações, porque você vê, muitas vezes as pessoas falta de conhecimento, né, de que tem tratamento, que tem como a gente viver de uma forma melhor e não ficar sofrendo ou repetindo situações onde não está bom, né, e a gente precisa mudar, porque a vida, ela realmente é para ser vivida e ser feliz, porque esse é o nosso objetivo de vida. E não pode ter vergonha, tá, gente? Eu vou lá no psicólogo, vou no psiquiatra, vai uma vez. Aí você vai ver se é bom, se não é, se tem, se não tem, enfim, né? Procure. Isso mesmo.